Optcha! Muito bem-vindos, eu sou Cigana das Rezas, Roberta Foster. Eu sou taróloga e a gente está fazendo aqui agora uma tiragem no mês de julho, energia de julho, entrando agosto. Já fiz de todos os signos e se você gosta desse tipo de conteúdo, de cartas, tarô, baralho cigano, eu sou também terapeuta holística, eu trabalho com a mesa radiônica do povo cigano, com a mesa radiônica de Arcanjo Miguel, dos arcturianos. Então você se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que você não vai perder nada. Aqui é coisa boa, é verdade, né? A gente vê o meu jogo é um jogo muito tendencioso pro lado mais psicológico do ser humano. Mas também, lógico, que a gente vê todas as áreas. E vamos nessa. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve no canal, que você vai estar ajudando aqui a Cigana a começar, né? Eu tô bem novinha aqui no canal, no YouTube. E você ajuda muito se você se inscrever no canal. Bora lá? Vamos ver essa energia para mês de julho e agosto, tá? É uma energia coletiva. Não tem a ver com signo nenhum, tem a ver com nós, seres humanos. E vamos lá. Vamos trabalhar com o tarô de Osho. Carta Compromise, compromisso. Mais uma. Existência. Opa, agora caíram várias. Going with the flow. Going with the flow. E a última. Estresse. Vamos lá, meus amores, chega junto pra gente ver essa energia aí. Se conecta aqui com a minha energia, porque tem mensagem aqui babadeira, tá? Bem babadeira mesmo. Mensagem linda que, aliás, eu venho falando ao longo do ano aí, de uma forma geral. Às vezes eu acho até que eu fico muito repetitiva, e é isso mesmo, nós somos repetitivos porque o baralho ele não erra. Vamos lá, compromise, o compromisso. O que essa carta nos fala? O compromisso que nós acabamos assumindo com todas as outras coisas, menos conosco mesmos. Vocês estão vendo que aqui é uma imagem dupla, né? Tem uma imagem da pessoa refletindo nela mesma. Eu costumo dizer que o tarô, de uma forma geral, ele é uma forma é como se fosse uma lupa, um espelho, você se olhar para você, e é exatamente isso que está falando aqui a carta do Compromise, tá? Então, é uma energia que nos fala assim, você acaba fazendo tantos compromissos, assumindo tantos compromissos, e você acaba, a parte mais importante, que é você se olhar e ter um compromisso com você mesmo, você não faz. Então, são subterfúgios que o ser humano, de uma forma geral, ele cria para ele não ter esse comprometimento com ele mesmo, com a sua luz própria, com a sua verdade, com a sua ressignificação. Então, assim, por mais que a nossa vida esteja com a mente, com muitas coisas perturbada, quanto mais nós nos comprometermos com outras coisas que não seja conosco mesmo, mais confusos nós vamos ficar. Então, assim, a gente tenta buscar fazer concessões, né? Compromise fala de concessões, você faz concessões com a mente de outras coisas que não seja estar conectado com você aqui e agora. E aí você acaba se ficando apegado a algumas situações problemáticas da sua vida que não se resolvem. E então, assim, pra gente é uma carta que nos convida para não buscarmos o subterfúgios, né? Concessões fáceis que vão te levar a uma distração, e você não vai conseguir ir para um certo grau de profundidade. Pede para a gente abandonar as coisas superficiais da nossa vida. Na verdade, o compromise é isso, é quando você faz compromissos com todas as outras coisas, e a sua verdade,
a sua clareza, ela fica um pouco oculta. Então você precisa se desvencilhar desses compromissos e olhar para dentro de você. E se a gente olhar para a carta da existência, elas estão, aliás, as 4 cartas estão extremamente interligadas, porque a existência, vocês estão vendo que aqui ela está, a pessoa está dentro de uma flor de lótus, dizendo assim, ela é única, eu sou única, nós somos únicos, e nós fazemos parte desse todo aqui, que se chama planeta, universo, terra, né? Então, nós somos uma parte dessa engrenagem. Então, nós não estamos desassociados a esse todo. E muitas vezes, o grande problema do ser humano, já diz a maioria dos filósofos, inclusive Nietzsche, fala que é o afastamento do homem com ele mesmo e acaba se afastando do próprio Deus, porque nós somos imagem e semelhança do Pai. Então, nós estamos unidos a esse todo. E quando nós não preenchemos esse vazio dentro de nós com a nossa própria existência, buscamos sempre compromissos que estão fora da gente, nós não conseguimos entrar numa verdadeira evolução e a verdadeira paz que excede todo entendimento. Então, a carta da existência, ela está muito vindo de encontro ao compromisso, porque é para você saber quem você é, de verdade, que você é único, você é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça chamado universo, né? E a importância de você se conectar com essa fonte de energia única, que se chama Deus, universo, planeta, né? É muito lindo. E é uma carta que fala que a gente tem que aceitar, nos aceitar do jeitinho que a gente é, com os nossos defeitos, as nossas qualidades. A gente veio numa família com um determinado propósito, com um determinado por causa de um passado, de outras vidas. A gente veio com uma determinada característica, algumas pessoas trazem doenças, e enfim, aceitar a vida como ela é, né? E não querer ficar fantasiando, encontrando fora o que você precisa buscar dentro. Então, essa carta da existência fala muito isso, de você aceitar você como você mesma, sem tentar se encaixar em padrões que não são seus. É isso que fala, né? A gente tenta se encaixar no molde de pessoas, do padrão da própria sociedade, né, que nos impõe. Muito da nossa personalidade, ela é criada desde a nossa infância com padrões de comportamentos que são aprendidos, que nos ensinam desde criança. E a nossa verdadeira essência, que é a grande evolução, saber quem você é, e se aceitar, se acariciar, se amar, se perdoar, mas também se melhorar. Não é porque eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, não é isso. Mas é se aceitar com uma maneira mais generosa consigo próprio e tentar, a partir daí, a sua verdadeira evolução, né? Aceitação de si mesmo e se desapegar a muitas crenças limitantes. Isso é muito importante na carta da existência, né? Porque existem padrões de comportamento que não nos servem mais de acordo com a nossa evolução. Eu tenho certeza que você hoje tem atitudes que você não tomaria alguns anos atrás, porque você evoluiu. Eu espero assim seja, que esse é o nosso objetivo. Então, tentar colocar as coisas todas numa caixinha fica muito difícil, tá? E aí, de novo, indo em encontro, go into the flow, ou seja, você tá vendo que ele um homenzinho ali, ele tá indo de acordo com a maré, né? O rio corre sozinho. As águas dos rios, elas correm independente da nossa vontade, do nosso querer. Então, essa carta ela fala, você deixar o rio correr, né, no seu fluxo natural, é que as coisas elas vão acontecer exatamente como tem que acontecer. E nós não temos controle de nada. E esse é o grande problema, o grande vazio existencial também, nosso ser humano, com a nossa limitação como seres humanos, ainda que somos espíritos, querer ter controle de todas as coisas. Nós realmente não temos. E quando nós estamos apegados a comportamentos, a crenças, a maneira de ser, a maneira que aprendemos que tem que ser, ou para satisfazer o nosso ego, aqui fala muito, go into the flow, fala muito do ego.
A gente quer ter controle das coisas. E isso é uma mensagem que eu tenho passado desde o ano passado. Eu já venho martelando nisso, porque esse ano de 25 é um ano de extrema intensidade espiritual, de portais que são abertos, dentro de todos os estudos, dentro da astrologia, da numerologia, dentro da mesa branca do Kardec, do kardecismo. A gente tem vivido tempos de grandes transformações interplanetárias e planetárias, né? E não entender isso e não acompanhar, isso só vai postergando, você só vai empurrando com a barriga, colocando lixo lá debaixo do tapete e você não se olha. Gente, às vezes tem pessoas, assim, eu nas minhas leituras individuais, tem pessoas que têm já uma idade, maturidade, vamos dizer, financeira, né? São pessoas bem-sucedidas, às vezes até aposentadas, mas emocionalmente são pessoas muito imaturas. E isso, a gente só cria essa maturidade quando a gente deixa fluir, go into the flow, a gente deixa o circo, a fluidez do rio fazer por si só e não querer ter controle sobre todas as coisas. A única coisa que nós podemos controlar somos nós mesmos, que geralmente as pessoas não têm autocontrole, né? Daí vem a fragilidade emocional, a infantilidade emocional. O resto a gente não tem como controlar, né? Já diz a palavra de Deus, quem sabe quantos dias você pode contar que você vai ter da tua vida? Você não sabe. E é isso que fala essa carta aqui, né? A importância da nossa descoberta nesse grande esquema das coisas, né? Que a gente é realmente a parte de um todo, que a nossa jornada é única, e acreditar no processo, confiar na vida por si só, né? É uma abertura, é um convite à entrega. O Go into the Flow, ele é um convite à entrega, a abertura de algo novo, a confiança de que tudo vai acabar bem, sabe assim? E a gente não tem o controle dessa bendita vida aqui. Então, e esse desapego de você saber que você só vai levar daqui aquilo que você é, não aquilo que você tem, aquilo que você conquistou, mas assim verdadeiramente aquilo que você é. E o que você é? É a nossa alma. A nossa alma, diferentemente das pessoas, que as pessoas conotam, não tem nada a ver com o nosso espírito, tá? A nossa alma são as nossas vontades, as nossas paixões, o nosso eu. Eu sempre falo isso muito nas lives. Inclusive, gente, deixa eu dar um parênteses aqui. Toda quinta-feira, eu sou benzedeira também, então toda quinta-feira eu tenho lives de oração aqui ao vivo no YouTube, então eu te convido para você não esquecer, às 20 horas essa quinta-feira, nós vamos ter live de oração e cada semana eu coloco uma energia diferente, às vezes com os mestres ascensionados, às vezes com algum tipo de mestre ascensionado, com a grande fraternidade branca, com os orixás, com o povo cigano. Cada semana eu faço uma energia diferente, vai dependendo do que a espiritualidade mandar. Então eu espero você que gosta de uma boa reza, que me perguntam muito se eu faço rezas particulares, eu não faço, por causa do tempo, a gente tem que gravar, a gente tem que atender, tem que fazer mesa radiônica, então, que é um baita, inclusive uma propaganda aqui, mas é um baita autoconhecimento, é a mesa radiônica, tanto do povo cigano quanto o de Arcanjo Miguel, tá? Uma voltada um pouco mais para a área de prosperidade e a outra mais para a espiritualidade. Mas não que as duas não trabalhem as duas coisas, tá? É um ótimo exercício para esse autoconhecimento. Então, assim, a gente precisa confiar que tudo vai acabar bem e que tudo faz parte de uma experiência que a gente está vivendo. Que a gente tem que estar aberto, muitas vezes, para coisas que nós desconhecemos. Não tem como a gente ter controle. E é isso que fala essa maravilhosinha carta aqui, né? Não ficar resistente às mudanças, não fazer esforço, porque não tem necessidade de lutar o tempo todo, sabe? Alguns momentos a gente não precisa se esforçar excessivamente, porque a vida ela está acontecendo de uma forma perfeita. E a gente tem uma tendência a querer dar uma ajudinha a Deus, não é bem assim? Querer dar uma ajudinha ao universo. Não, deixa eu te ajudar, eu vou resolver aqui primeiro. E muitas vezes a gente cai. Um dos grandes tropeços do ser humano é querer antecipar
ou controlar o seu processo, tá? Então, é você deixar ir. Deixar a rigidez, deixar o apego. Isso é fácil, cigana? Claro que não. Óbvio que não. Isso não é nada fácil, gente. Mas isso é totalmente possível. Isso é um exercício, né? Sabendo que tudo vai acabar bem. Porque se as coisas não forem com muito esforço, se você botar muito esforço, muita rigidez, muito controle, estresse. Que é o mal do século, né? Vamos combinar que o estresse, vindo junto também, ou junto, ou separadamente, mas são os maiores problemas, o estresse e a ansiedade são os grandes problemas da humanidade. Isso desencadeia várias outras coisas, né? Mas hoje é difícil quem não tem estresse e ansiedade, né? Então essa carta fala muito disso, é muito interessante, porque tem um bobo aqui, né? Um palhaço aqui, um homem em cima de uma bola, e ele tá se equilibrando ali na bola, tocando a corneta dele, mas embaixo tem alguém ali, um macaquinho louco para estourar a bola dele. Então é muito interessante que você vive sob tensão, né? Alardeado, é assim que o ser humano vive. Nós já temos uma violência absurda. Eu sou carioca, né? Então aqui já é uma violência, como todo o nosso Brasil, mas a gente vive violência, a gente vive desemprego, a gente vive falta de dinheiro, a gente vive tanta coisa que a gente não tem como controlar, concorda? Isso aqui a gente não tem controle, a gente tem que deixar. A gente tem que sair, tem que trabalhar, tem que fazer suas atividades. Então, se a gente for viver nesse estresse, entrar nessa energia que o mundo nos convida, a energia de ter que fazer, de ter que ser o melhor, né? De ter que... É um apego mesmo a um comportamento, a um jeito de ser, né? É uma necessidade da gente ver que existe uma energia latente, é uma tensão latente para nos fazer mudar. A gente não pode viver em cima desse balão aqui achando que esse balão vai estourar a qualquer momento, né? E você resolver isso dentro de você, quando você tem paz dentro de você, gente, independente de ter dinheiro, independente de ter o que for, até saúde, que é uma das coisas, o maior bem, o maior tesouro que nós podemos ter é a nossa saúde física, né? Emocional, lógico, espiritual, mas primeiro a saúde física, porque sem saúde a gente não tem como fazer nada. Mas mesmo sem saúde, quando a gente consegue criar essa paz que é bíblica, que fala, né? A paz que excede todo entendimento, nossa, caramba, essa é a verdadeira evolução. Como que você consegue resolver os seus problemas mesmo com esse tormento aqui. Então, assim, se existe um estresse acumulado na vida hoje, através da tensão, através da ansiedade, através das mídias sociais, que também faz a gente ficar ansioso demais, você tem que estar participando de tudo, você tem que estar atento a tudo, você tem que estar atendendo o telefone, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que... você tem que se divertir, você tem que postar, né? Porque você tem que mostrar, você não pode só viver, você tem que mostrar. Isso é muito cruel, isso gera ansiedade, isso gera estresse e com certeza muitas pessoas isso gera depressão. Então, a mensagem que nos está dizendo hoje é que nós precisamos caminhar de uma maneira contínua. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Vira e mexe eu dou para alguma cliente. A gente caminhar de forma... Você sabe assim, quando você olha eu já dei esse exemplo em algum lugar. Eu não sei se foi alguma tiragem. Quando você olha como é que é o nome daquilo, meu Deus? Agora não está me vindo. Quando você olha... Ai, Jesus... Que tem circo, gente. A pessoa esquece. Gente, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Quando você olha um carrossel. O carrossel, quando você olha de fora, parece que o carrossel está correndo. Ele está enlouquecido. Mas quando você está próximo de um carrossel, ou quando você entra dentro de um carrossel, o carrossel está continuamente devagar e andando devagar. Mas parece que ele está correndo quem está de fora.
Então é isso, na verdade é pra gente ter a sensação de continuidade, não é ficar parado contemplando, não, porque a gente está falando de existir, né, que aqui tem uma carta dela contemplando aqui, a pessoa contemplando a lua, as estrelas. Claro que o estado de contemplação, de meditação é fundamental para esse processo, mas é óbvio que tem a parte prática da nossa vida, né, o dia a dia, as contas que chegam a gente tem que resolver. Mas dentro desse caos, dentro da nossa desordem, é essa a mensagem de hoje. É a gente encontrar ordem, é a gente encontrar paz dentro desse caos, dentro desse não sei, dentro dessa angústia de não saber o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Já diz a palavra de Deus. Então, assim, é relaxar um pouco mais. Então, essa carta nos fala muito disso. Tá até a carta do leão aqui, ó. A força, ó, tá até no fundo do deck, né? Nem tudo é a força. Claro que a gente tem que ser forte e resiliente, mas nem tudo a gente tem que usar a nossa força. A gente não pode ter controle de tudo. A gente não é o rei da selva, verdadeiramente. Deixa o rei da selva, que é o próprio leão. Nós somos seres humanos que precisamos ser leões na nossa própria vida, mas não sermos cruéis conosco mesmo. É esse sentido da palavra, né? Então, assim, a gente não pode reprimir a nossa própria vitalidade em prol de padrões, em prol de ter controle, em prol, sabe? A gente veio aqui para evoluir, não tem jeito. E tá tudo certo. E é assim que tem que ser. Então a gente tem que encontrar maneiras saudáveis de lidar com esse estresse do mundo de hoje. É isso que fala, né? O que o baralho está dizendo aqui, né? Muito linda. Na verdade, gente, depois você coloca aqui seu comentário, cigana tem tudo a ver comigo, essa tiragem foi para mim porque eu ando estressado, eu ando ansioso, tudo que eu ouço falar isso. Eu começo um negócio, não consigo terminar, tem 1000 coisas para fazer, eu ligo o computador, eu me distraio, daqui a pouco eu não estou ali no meu objetivo, eu não estou concentrada. Por que tem tanto hoje, tantas crianças com déficit de atenção, né? TDAH, TDA, é por causa disso, porque as pessoas estão com avalanche de informações e não conseguem se conectar primeiro com elas mesmas. Como que eu vou me conhecer, como que eu vou lidar com os meus problemas se eu nem os conheço ou não convivo com eles? Se eu não consigo detectar minha dor, se eu não consigo dar tempo para minha dor sanar, se eu não consigo trabalhar essa dor. Então é uma carta que é uma tiragem muito profunda, eu acho que serve para qualquer um de nós, na verdade. Então deixa aqui seu comentário, se bateu com você. Poxa, cigana, essa tiragem foi para mim porque eu ando assim, o que mais eu vejo nas minhas tiragens, né? Principalmente nas tiragens particulares, onde eu tenho mais contato com a pessoa, né? Então a gente precisa realmente se compromissar conosco mesmo. O maior compromisso que você tem, meu irmão, minha irmã, é com você mesmo. Vamos tirar aqui, fazer uma tiragem agora desse baralho aqui de Miguel Arcanjo. Vou tirar mais uma, peraí. Gente, essa energia é uma energia geral, tá? Mas me conta aí se tem a ver com você, se você tá vivendo isso realmente. Tá até difícil sair o baralho, agora saiu. Se você tá passando por esse momento, né? E aproveita, ativa o sininho aí, porque todo mês eu faço uma tiragem dos signos. Eu não sei se eu vou ficar tirando por signos, acho que só vou tirar pelos signos, ainda tô vendo, tá, gente? Eu tô começando no canal, vai depender muito do meu tempo, da minha disponibilidade. Então eu vou gravar sempre, todo início de mês eu vou gravar, como vocês viram aí, todos os signos, para ver a energia do signo. E semanalmente eu vou fazer, a princípio, tiragens assim, aleatórias, porque aí cada um absorve aquilo que for para si. E com certeza o vídeo chega para quem precisa na hora certa, tá? Mas vou fazer sempre tiragens, quase praticamente todo dia, tá? Mas não dá para fazer por signos todo dia, porque fica muito puxado. Ó, o conflito, olha aqui, gente, o baralho de
de São Miguel Arcanjo? O conflito. Qual é o conflito? Na verdade é conosco mesmo, né? É com nossa essência, com o nosso eu interior, com a nossa verdade, com quem a gente é. Esse é o verdadeiro conflito. E, obviamente, o conflito do ser humano de uma forma geral. O mundo, ele é conflituante. A gente não veio aqui para passear, né? O mundo é conflituante. E como que eu me defendo? Como que eu trabalho? Como é que eu lido com esse... Olha, gente, é a espada e o escudo. Como que eu lido com esse conflito? Me defendendo. E como que eu me defendo? Através de oração, às quintas-feiras aqui com a cigana, através de meditação, através de uma tiragem de uma mesa radiônica, de uma tiragem de tarô, de uma tiragem de baralho cigano. Óbvio, isso aí é um autoconhecimento, através de uma psicóloga, um psicólogo, um terapeuta, não só holístico, né, mas um terapeuta mesmo convencional, porque é extremamente importante. Essas são as suas armas de defesa, né? É defesa e o conflito. E o conflito é a própria luta armada, né? Gente, que leitura, que bacana, porque eu me identifiquei total com essa leitura. Eu espero que tenha identificado aí cada pessoa que vê esse vídeo. Dá um feedback aqui pra cigana, aperta aí o sininho, tá? E dá aquele joinha bacana dizendo, pô, tudo a ver, porque eu tô sentindo isso também, não só comigo, mas com o mundo de uma forma geral. E ativa esse sininho para você saber quando subir vídeo aí, que todo dia vai subir, tá bom? Meus amores, espero que tenha acalantado aí seu coração. Um beijo!